Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que só... Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos os internautas que estiveram comigo neste seminário Batalha Espiritual. Todos aqueles que se interessaram, que estão inscritos no meu canal e quiserem um certificado desse seminário Batalha Espiritual, estarei postando no meu site aí para que você possa tirar e imprimi-lo. Deus abençoe a todos vocês. Quero agradecer àqueles que compartilharam. Isso é muito importante porque nós vamos evangelizando outras pessoas. E aqui é uma escola dominical virtual. Sempre lanço o estudo do seminário com um pouco de antecedência. Nós temos no Brasil muitas pessoas que por um motivo ou outro eles não podem estar na escola dominical. Por isso que eu não faço apenas aqui uma introdução para os professores. Eu faço uma introdução, mas junto eu ensino a aula para que muitos dos nossos irmãos que não podem ir à escola dominical não venham perder a escola, não venham perder um trimestre tão importante como foi esse Batalha Espiritual. Então você que tem alguns irmãos que você conhece que não pode frequentar a escola, pode participar dessa escola dominical virtual, porque você escolhe o dia e o horário que você quer participar. Se você quer participar de madrugada, você vai participar de madrugada e você escolhe o melhor horário para que você possa estar participando da escola dominical, que a escola dominical é formação de obreiros e também para nosso enriquecimento espiritual. E a lição de hoje é a lição de número 13, orando sem cessar. Então, nesta lição, nós vamos procurar estar ensinando de maneira bem prática para que nós possamos entender o verdadeiro sentido e o verdadeiro valor da oração. Então, às vezes, muitas pessoas não sabem o que significa orar sem cessar. Então, nesta lição, nós vamos aprender. Nós estamos chegando ao final desse seminário, né, de mais um trimestre, com nossos corações gratos ao Senhor pelo aprendizado de cada lição, que foi riquíssima, enriquecedora, que fez com que nós adquiríssemos muito mais conhecimento. E com certeza precisamos estar fortalecidos no Senhor para resistirmos às astutas ciladas do diabo. Então, nesse seminário, as pessoas que me acompanharam saíram vacinados contra as astutas ciladas do diabo. Então, nesta lição de hoje, estudaremos a respeito da oração. Uma das nossas armas espirituais contra os ataques e ciladas do inimigo. Nós vamos descobrir nessa lição que a oração não é somente uma ferramenta na batalha contra o mal, mas é indispensável para uma vida cristã saudável. Vamos discorrer sobre o modelo de oração que Jesus deixou. Olha, eu quero que você vá comigo até o final para que nós possamos juntos estarmos meditando e estudando esta lição. Professores, vocês podem tirar por base aí para enriquecer ainda mais os seus ensinamentos nas escolas, na igreja que você ministra. O texto áureo diz: orai sem cessar. É o texto áureo, acho que o mais curto que eu tenho visto. Qual é o texto áureo? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Então, nós buscando aí uma argumentação nesse texto para que nós possamos compreender, orar sem cessar não é aquela oração clássica. Significa ter sempre o coração voltado para Deus e para as coisas de Deus. Então, muitas pessoas vão pensar, mas como podemos ficar o tempo todo de joelho? Não, meus queridos, em todo o tempo nós podemos estar orando, abençoando pessoas. Nós temos noticiários, por exemplo, isso que aconteceu em Suzano, que aconteceu
naquele outro país e muitas coisas vão acontecendo. Senhor, abençoa essas pessoas. Nós estamos orando em todo o tempo. Orar é criar intimidade com Deus e ajuda em todas as situações da vida. Quando nós temos essa intimidade, orar sem cessar é estar sempre consciente da presença de Deus e convidá-lo a participar de uma vida inteira conosco. Eu vou estar mostrando para vocês que o reino de Deus está em nós. Vamos para frente, que atrás vem gente e vamos caminhando. A verdade prática, a verdade que nós vamos praticar nesta lição. O Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então, orar sem cessar. A oração é uma prática que nós devemos ter conosco desde da primeira vinda de Cristo até a última, que ele virá arrebatar a sua igreja. Então, a introdução diz: a oração do Pai Nosso, conhecida também como a oração dominical, do latim Dominus, quer dizer, do Senhor. Dominus quer dizer Senhor. Então, a oração que nós estamos vendo aqui na introdução do Senhor é um dos textos mais conhecidos na Bíblia. Quais todo mundo diz? Qual oração que o Senhor ensinou? O Pai Nosso. Vou falar sobre o Pai Nosso mais adiante. Então, todos os cristãos conhecem pelo menos as primeiras palavras dessa oração. Então, nós temos vários livros, né? Além de a Bíblia, que nos deixa abertamente a oração do Pai Nosso. Então, nós temos livros e cânticos que faz referência ao Pai Nosso. Então, por si só, mostra a importância dessa oração no cristianismo. Antes de entrar, eu quero dizer ao professor, aos alunos, aquela família que me assiste, tem pessoas que elas passa essa aula para um pendrive, põe na televisão e assiste na sala com a família. Deus abençoe você que faz isso, pode fazer isso, isso é muito importante. Então, eu vou dizer aqui, antes de entrar na lição, antes de falar dos toques da lição, ainda na introdução, eu quero dizer aos amados irmãos que a oração, como diz na introdução aqui, o Pai Nosso é uma coisa conhecida. Até as crianças conhecem o Pai Nosso. Nós vemos sempre as pessoas orando o Pai Nosso em vários lugares. Então, é uma coisa que Jesus ensinou, a oração que Jesus ensinou, melhor dizendo, e que todos conhecem. Agora, meus queridos, quem sabe orar, lá diz assim, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então a oração do Pai Nosso, ela não pode ser hipócrita. Você leia lá em Mateus toda a oração e você tem que realmente viver o Pai Nosso para que tua oração seja ouvida. Eu sempre digo, a preocupação nossa é paralela. Primeiro, a nossa preocupação é com os homens e em segundo com Deus. Ah, mas por que é em segundo e com Deus, presbítero? Pelo seguinte, meus queridos irmãos, para Deus ouvir a nossa oração, nós precisamos estar bem com todos, vivendo bem com todos, e principalmente com os domésticos da fé. Nós temos que estar bem aqui no paralelo, com as pessoas, com os irmãos, com a nossa família. E aí, para depois nós irmos a Deus, adorá-lo, ofertá-lo, oferecer sacrifício de gratidão. Só depois que estivermos bem no paralelo, porque do contrário o Senhor não recebe. O Senhor primeiro quer que nós honramos os nossos irmãos, os nossos próximos, a quem nós vemos e com quem nós convivemos no dia a dia. Se nós não honrarmos essas pessoas, se nós não amarmos essas pessoas que estão aqui no paralelo e que convivem conosco, nós não temos acesso a Deus. Então você, querido professor, explica aí para os seus alunos que nós não podemos guardar mágoa. Aqueles que guardam mágoa, eles não têm acesso com Deus. A oração do Pai Nosso seria uma hipocrisia, porque ele não consegue perdoar. Uma vez que ele não consegue perdoar, ele não pode ser uma pessoa que ora a Deus do Pai Nosso. Ele pode orar para si mesmo. Os tópicos da lição: apresentar, refletir e compreender.
O objetivo da primeira parte da lição: apresentar o conceito de oração. Então, nesses primeiros tópicos e nos subtópicos, nós vamos apresentar o conceito de oração. 1. A oração. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência a Deus. Então, orar é falar com Deus. Orar é expressar nossa total dependência de Deus. Deus está vendo que nós dependemos deles. Pois vem desde a antiguidade, né? Jesus se dedicava à oração particular e secreta. Então, meus queridos irmãos, a oração que, quando Jesus falou do Pai Nosso, ele falou sobre aquela oração secreta. Quando você entra no seu quarto e ora. Então, meus queridos, nós temos que ter muito cuidado, que às vezes nós passamos a noite em oração no nosso quarto, e aí nós tocamos campainha, nós ficamos na igreja dizendo: eu passei a noite orando. Você já recebeu a recompensa. Jesus ensinou-nos a orarmos secretamente para sermos recompensados por Deus. Isso depende de fé. Porque aí, quando nós queremos tocar a campainha para que os outros saibam de que maneira nós estamos orando diante de Deus, quando as coisas deveriam ser secreto, então nós estamos perdendo a recompensa. E Jesus deu exemplo, né? Sendo ele Deus, né? Ele vivia em constante oração. 1:1. Definição. A declaração de fé das Assembleias de Deus define oração como o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus. Então nós temos a declaração de fé também das igrejas Assembleias de Deus. E aí eu vou colocar aí, tem muitos irmãos que não conhecem essa declaração de fé. Então eu vou colocar, está lá no meu site, na lição pronta. Eu vou deixar lá, colocar lá para que os irmãos possam estar verificando. A fé cristã não prescreve local, dia da semana, ou postura, de pé, sentado ou ajoelhado para fazer orações. Nós temos pessoas que elas só oram se for de joelho. Nós não encontramos esse ensinamento na Bíblia. Claro que de joelho é melhor. De joelho é a nossa humildade diante de Deus, mostrando ao Senhor que nós esvaziamos de nós mesmos, que nós nada somos sem a presença do Todo Altíssimo. Então, quando nós precisamos de joelho, é melhor. Mas não é que é o único modelo. Então, a postura física não importa. O importante é a posição espiritual diante de Deus. É orar com sinceridade e estar em comunhão com o Senhor Jesus. Vejamos, por exemplo, o fariseu quando estava orando. Qual a postura que ele tomou? O que importa é o seu nível espiritual com Deus, é a comunhão com Deus. 2 exemplos bíblicos. A Bíblia mostra a oração desde Sete, filho de Adão e Eva. Então, após o nascimento de Enos, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então, esse versículo de Gênesis, capítulo 4, versículo 26, então existem algumas confusões e até algumas traduções bíblicas, ela traz diferente. Uns diz que Enos começou a buscar a Deus, uma tradução. A outra, eu prefiro mais essa tradução aqui, de que após o nascimento de Enos, os homens, né, daquela época começaram a buscar a Deus, a invocar o nome do Senhor. Então aí a oração vem desde o princípio, ela continuou na vida dos patriarcas, de Abraão, Isaac, Jacó, né? Ela estava presente na vida de Moisés, de Josué, dos profetas, dos sacerdotes, e ela atingiu agora até nós nessa nova dispensação, aonde o Senhor nos aconselhou a vivermos sempre em oração. 1:3, Jesus e a prática da oração. Os evangelhos relatam que Jesus orava em secreto, continuamente, e chegam a registrar algumas orações, como aquela feita no jardim do Getsemane, e também aquela em favor dos discípulos em João capítulo 17. Então, meus queridos, Jesus nos deu exemplo, vivendo em constante oração. Ele orava por si, ele orava por nós, né?
E aí você diz, mas como Jesus, sendo Deus, precisava de oração? Meus queridos, Jesus estava vestido de carne humana. E ele era homem, assim como também era Deus, ele também era homem e ele sentia as necessidades que o ser humano sente. E por isso também ele sendo Deus, ele orava para que nós pudéssemos vencer as nossas fraquezas. Nos evangelhos mostram a oração individual do Senhor na condição humana e como tal, buscava a dependência do Pai. Jesus é o maior exemplo de oração para os cristãos. Então, ele diz, o próprio Jesus disse, ó, eu em tudo vos dei exemplo, assim como eu fiz, façai vós também. Então, o nosso modelo de cristão é uma vida pautada no exemplo que Cristo deixou, na copiação daquilo que Cristo fez. O objetivo da segunda parte da lição, refletir a respeito da oração no Sermão do Monte. Então agora nós vamos refletir nesta oração. 2. A oração no Sermão do Monte. O Senhor Jesus falou sobre o assunto no Sermão do Monte para corrigir as distorções existentes na época sobre a oração. Então, meus queridos, nós vemos que são muitas coisas que nós precisamos dar uma olhada, pois houve várias distorções. E por que não dizer que a oração, conforme Jesus ensinou, ela vem sendo distorcida? Então é necessário que nós reconhecemos as palavras do versículo 5 a 8. O que Jesus estava ensinando, qual prática tinha a aprovação de Deus e o que era reprovado. O 2:1 diz oração nas praças e na sinagoga. Então, vamos ver por que Jesus reprovou essas práticas de orar nas praças e na sinagoga. Jesus não estava proibindo orar nas ruas, praça ou na sua sinagoga. É por isso que nós precisamos compreender a palavra de Deus. Algumas coisas que Jesus, do verso 5 a 8, ele foi reprovando. Porque as pessoas gostavam de ser vistas, gostavam de se aparecer. E por que não dizer que hoje tem pessoa com o mesmo espírito de fariseu que havia naquela época? Então ele não estava proibindo ninguém orar em rua, nem orar em praça. Mas a forma em que o povo naquela época se colocava na posição de oração era para ser visto. E isso desvirtuava e tirava a comunhão com Deus. Então tem muitas vezes que nós vamos orar e isso tira a comunhão com Deus. Eu vejo pessoas orando, parece que está pregando, citando a Bíblia inteira. É capaz de citar quase um livro. Meus queridos, vamos sair da mamadeira e vamos entender que nós orar é falar com Deus. E nós não precisamos às vezes estar textualizando talvez até um capítulo inteiro em uma oração. Então, meus queridos, Jesus está mostrando alguns atos reprovados nesse texto que nós estamos vendo, do verso 5 a 8, por causa da maneira, o porquê eles oravam. Eles oravam nas esquinas, nos locais mais movimentados. Eles queriam ser vistos. Eles faziam gestos para parecer alguém piedoso e temente a Deus. E isso desagradava, isso era uma exibição para ser elogiado pelo público. Olha como fulano ora, olha como eu gostei, como ele ora. Exibicionistas. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Você, quando está orando, quer receber o galardão de Deus ou daqueles que te ouvem. Então por isso, meus queridos, muitas vezes nós precisamos orar em segredo, orar em voz baixa. Quando oramos em voz alta, nós estamos abençoando. Então, meus queridos, mas muitas vezes é importante nós orarmos em segredo com Deus. E quando estamos orando, como é o costume da Assembleia de Deus, que nós oramos todos em voz alta, mas que a oração seja para a glória de Deus, não para que nós sejamos vistos. Jesus ensinava, pregava e curava na sinagoga e ensinava o povo como se comportar. É dever de professor de escola dominical, é dever de líderes da igreja, é ensinar a maneira certa, correta de servirmos a Deus para que nós possamos sermos ouvidos. 2.2, oração em secreto. Jesus proíbe a ostentação e a hipocrisia. Meus queridos, a pessoa que quer ser grande, a pessoa que quer se aparecer, ela tem problema.
Porque Deus não consegue ver as pessoas que se elevam, as pessoas que humilham um e querem usar os outros como escada. Deus não quer ver. Deus não quer ouvir essas pessoas. Deus quer ouvir um coração arrependido, um coração contrito, um coração que reconhece que Ele é obra, que o estar na fé foi bondade, é graça de Deus. Então não há como alguém se mostrar estando no próprio aposento, sozinho em oração, onde ninguém está vendo. Jesus falou da importância de você aparecer para Deus e não para os homens. É questão de fé. Ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. Então não significa que a oração só pode ser aceita se for dessa forma. Não é isso que estamos dizendo. Mas Jesus está falando, ó, esse comportamento seria melhor que você estivesse no seu quarto orando. E ninguém estivesse vendo do que você está de pé numa rua movimentada e faz gestos com as mãos para se mostrar piedoso. Isso não agrada a Deus. A oração num lugar secreto, em uma das dependências da residência, sem a comunhão com Deus, não terá a aprovação do Senhor também, meus queridos. Oh, mas eu estou orando agora no meu quarto. Eu aprendi o Pai Nosso lá depois dessa lição de escola dominical, agora depois dessa aula. Eu agora oro no meu quarto. Rapaz, tá bom, eu estou orando no meu quarto. Mas a vida está irregular. Não tem comunhão com Deus. Não vai chegar a lugar nenhum. O Senhor não escuta. O Senhor não escuta a oração de tolo. Há religiosos que levam horas orando e repetindo palavras sagradas, pois acreditam que isso aumenta o seu crédito no céu. Eles não usem de vã repetição, ele está falando de vã. Muitas vezes nós repetimos muitas coisas. Nós estamos orando e nós fazemos várias repetições, mas não são repetições vãs. Então é preciso entender isso, porque tem pessoas que levam ao extremo. Você está repetindo. Não, meus queridos, muitas vezes nós repetimos, há uma necessidade, mas não é uma coisa vã. O termo grego usado para vãs repetições é o mesmo que repetir palavras sem sentido. Não tem sentido aquilo que você está repetindo. Mas quando você repete com sentido, com foco, é outra coisa. Não é isso que Jesus está ensinando. A eficácia da oração não está nas repetições das palavras, mas sim na comunhão com Deus. Nós precisamos compreender isso. A eficácia não está nas palavras bonitas que você fala, está na comunhão, como pregador e como ensinador da escola dominical. Você que está ensinando, a eficácia, sua escola pode ser boa, pode ser das melhores, mas a eficácia dela está na comunhão do professor com Deus. 2.4. Entendendo o ensino de Jesus. O mestre não está condenando a oração longa ou repetitiva, mas as vãs repetições. Ele não está dizendo você não pode orar em uma temporada, não, que Jesus passou a noite em oração. Ele repetiu as mesmas palavras algumas vezes. Lembra que ele repetiu, Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a tua vontade. Jesus repetiu esta oração. Então ele não está falando de longas orações, ele está falando das coisas que não são necessárias. O reino de Deus se fala do que é necessário. Como eu disse, Jesus passou a noite orando. E lembra daquela mulher que queria que aquele juiz daquela cidade fizesse justiça com ela? Contou uma parábola sobre o dever de orar sem cessar e nunca desanimar. Nós estamos desanimando por qualquer coisa. Parece que estamos entrando no mundo da desesperança. Vivemos o transtorno da desesperança, onde nós já não acreditamos mais nem em nós mesmos. Nós precisamos prosseguir naquilo que interessa a nós e a nossa alma, que faz bem para nós, que faz bem para a nossa alma. E a Bíblia diz desta parábola de um certo juiz que ele dizia, aquele juiz dizia, eu não temo a Deus nem os homens. Para mim Deus não existe, eu não tenho medo de Deus, não tenho medo dos homens. Não existem pessoas dessa forma no nosso dia de hoje? Mas na mesma cidade daquele juiz morava uma viúva, que ela tinha um problema para ser resolvido. E ela ia todo dia ter com esse juiz, até que um dia ele disse, não, eu vou resolver o problema dessa viúva para que ela não venha mais aqui atrapalhar, ou não venha mais aqui me molestar. A oração do Pai Nosso ela é usada desde muito tempo. E hoje tem muitas igrejas evangélicas, igrejas do cristianismo, que elas fazem a abertura do culto com o Pai Nosso.
Objetivo da terceira parte da lição 1 a 3. Compreender o significado da oração, modelo do Pai Nosso. Nós precisamos compreender. Agora nós vamos procurar ensinar e compreender o significado da oração do Pai Nosso. 3. O Pai Nosso. Jesus repetia os seus ensinos em ocasiões e locais diferentes. Nós vemos que Jesus ensinou sobre o Pai Nosso lá no Sermão do Monte. Depois, lá em Lucas, né, algumas modificações na oração do Pai Nosso. Então, em Mateus, Jesus ensinou no monte. São duas situações e locais diferentes. Em Mateus, no Monte das Bem-aventuranças, ele ensinou a uma multidão como orar. Em Lucas, estando ele a orar num certo lugar, ensinando a pedido dos discípulos que disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Nós precisamos entender essas coisas. Então nós podemos dividir em 3 partes esta oração que Jesus nos ensinou. A primeira parte, o Deus que nós adoramos. A segunda parte, vamos dividir em 3 partes. Na primeira parte, o Pai Nosso vai falar sobre o Deus que nós adoramos. Na segunda, nossas necessidades. E na terceira, nossos perigos. Então, onde está o reino de Deus? Nós, se perguntarmos para muitas pessoas, elas não sabem responder. Jesus disse: o reino de Deus não é da forma que vocês estão esperando. As pessoas esperavam Jesus sentar lá no trono e reinar. Esperavam Jesus que vinha matar todo mundo ali e matar os romanos todos, e aí sobreviver somente os judeus. Era esse reino que eles esperavam. E Jesus disse: o meu reino não vem com aparência humana. Então, meus queridos, o reino de Deus, Jesus disse, ele está entre vocês. Ele está em você, ele está dentro de você. Então, que nós colocamos o reino de Deus em nosso coração. Uma vez que o reino de Deus está em nosso coração, nós temos que estar mortos para o mundo. Onde há um rei que domina. Então, se o reino de Deus está no nosso coração, quem domina o nosso coração é Cristo. Então, não pode desta fonte jorrar água doce e água salgada. Não pode gerar injustiça, daqui sai injustiça. Nós estamos vendo muitos cristãos fazendo injustiça. E aí, o reino de Deus não está nele. 3 e 1. O nosso Deus. O Pai Nosso é uma oração modelo, e isso pode ser visto na linguagem usada por Jesus. E aí nós estamos vendo aqui o Deus que nós adoramos. Uma forma peculiar de se dirigir a Deus ao Novo Testamento, pois os justos do Antigo Testamento nunca usaram. Mas nós vamos entrar com uma forma diferente de adoração. Pai Nosso. É um sinal de reverência. Meu Pai que está no céu, né? Pai Nosso que está no céu. Nós estamos vendo Deus, o Criador, o nosso Pai, o nosso soberano. Então a liberdade que temos de nos aproximar dele, chamá-lo de Pai, ou de maneira mais íntima de Abba Pai, expressão em aramaico que significa papai, é um dos grandes privilégios cristãos. Meus queridos, se temos comunhão, nós entramos em oração e nós dizemos Pai Nosso, porque nós temos comunhão com Ele. E aí nós viemos para santificado seja o teu nome, quer dizer, o Deus que nós adoramos, nós reconhecemos que Ele é santo. Não significa tornar seu nome santo, pois Ele já é santo em sua essência e natureza. Mas é o nosso dever reconhecer como Deus santo. O 3 e 2, as nossas necessidades. O termo pão em o pão nosso de cada dia nos dá hoje, inclui tudo aquilo de que nosso corpo necessita. Quando nós oramos o pão nosso, nós estamos falando das necessidades materiais, da necessidade que nós temos, porque, meus queridos, para que nós não venha passar fome, para que não venha faltar a comida em nossos lares, por isso nós precisamos orar com inteligência. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje.
entendermos de que forma que nós estamos orando e sermos agradecidos. O perdão é outro ponto importante. Mas só hoje, quando nós falamos do pão nosso, mas só hoje. E o futuro. Jesus nos ensina a sermos moderados em nossos desejos e pedidos. Então, nós às vezes pedimos muito, nós queremos casa, carro, iate, nós queremos ter casas de aluguel, nós pedimos um monte de coisa. Mas a oração diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não sermos aquelas pessoas que querem nos pedir tudo. Deixa o Senhor acrescentar. A Bíblia diz que as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Então precisamos acreditar e confiar na provisão de Deus para a nossa vida. Ele cuida dos pássaros, dos animais. Deus cuida de tudo. E aí nós vamos para perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que nós perdoamos mesmo? Será que nosso coração está aberto para perdoar? Será que nosso coração é realmente morada do Espírito Santo, morada de Deus? Como eu mostrei ali anteriormente, daqui sai fonte de água doce, daqui sai uma fonte que salta para a vida eterna? Ou nós não conseguimos perdoar como fomos perdoados e nos tornamos filhos de Deus? Então, assim como estamos expostos e precisamos perdoar aos que nos fazem mal, nós precisamos viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Perdoar de coração. Aí ele vem com livra-nos do perigo. Então a última parte da oração fala dos nossos perigos. Nós aqui no mundo vamos ter aflição, vamos ter perigo. Nós estamos perdendo irmão, perdendo amigos, em acidente, em morte trágica. E aí nós precisamos cuidar dessa oração, orar para que o Senhor nos livre do mal, para que Ele não nos induza a tentação, mas livre-nos do mal. Então isso aqui refere, meus queridos, aos perigos diários. Aqui estamos expostos num mundo sedutor e corrompido. Eu coloquei aqui nossos perigos, coloquei o dinheiro, porque o dinheiro tem levado muita gente a se desviar do Senhor. O amor ao dinheiro é um problema. Então por isso que eu coloquei aqui como para livrar-nos do perigo. Não é que é para nos livrar do dinheiro, mas o dinheiro é uma tentação. Então nós devemos pedir a Deus que não permita que voluntariamente venhamos a nos deparar com a tentação. Porque nós estamos acostumados a dizer que toda tentação vem do diabo. Não é verdade. Nós mesmos provocamos tentação em nós. A tentação, o desejo de algo que nós não deveríamos participar, que nós não deveríamos provar. Ah, mas o diabo está me tentando. Não é o diabo que está tentando. É você que está se levando à tentação. Saiba renunciar, pois quem serve a Deus, ele tem que aprender a renunciar. Ninguém é tentado de Deus. Deus não tenta as criaturas humanas. Então essa tentação não vem nem do diabo, vem de nós mesmos. Nós mesmos provocamos a tentação. Então a tentação, ela muitas vezes é de coisas que formam nas nossas mentes, pensamentos que nós formamos aqui em nossa mente, e aí eles se aninham na nossa cabeça. Martim Lutero já dizia, não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Então, meus queridos, nós não podemos impedir que venha a tentação, mas nós podemos impedir que ela se realize. E nós não podemos nos livrarmos de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. Então a oração termina porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Reconhecimento de que Deus é o dono de tudo. Então nós precisamos reconhecer. A conclusão diz, diante do exposto, concluímos que a oração deve ser uma prática contínua e uma necessidade que temos da dependência de Deus. A conclusão nós estamos vendo aí que
nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. Jesus não está mandando ninguém orar no discurso do Sermão do Monte. Ele diz, quando orares, a oração já era hábito do povo israelita. A oração já era hábito do povo israelita. Costume preservado desde o Antigo Testamento. Jesus estava corrigindo as distorções existentes. Quero agradecer a todos os internautas que estiveram comigo nesse seminário, nesse primeiro trimestre das lições da CPAD. E dizer a vocês, vem aí mais um assunto importante sobre os tabernáculos. Quero convidar a vocês a estarem comigo nesse próximo seminário, que se inicia na próxima lição. Um abraço a todos e que Deus os abençoe em nome de Jesus e até a próxima escola dominical virtual. Amém.